Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula da TV Paraíba Educa. Sou o professor Alexandre Augusto, professor de filosofia, e vim aqui trazer a parte primordial da filosofia. Nós vamos assistir a aula hoje sobre a filosofia clássica. Essa filosofia clássica que abrange os principais filósofos, Sócrates, Platão e Aristóteles. Esses filósofos que deram uma contribuição peculiar ao conhecimento filosófico, tá certo? Então, dentro de um patamar, dentro de um âmbito filosófico, a filosofia clássica foi considerada por muitos um grande desenvolvimento cultural e científico da época. Por quê? Porque além do surgimento dos sofistas Sócrates, Platão e Aristóteles, a filosofia clássica abrangeu de uma forma completa o ramo político e o ramo científico, baseado na razão, baseado no conhecimento científico. Então, dentro da filosofia clássica, nós vamos ver, primeiro ponto, os sofistas. Quem foi ou quem foram os sofistas? Entre eles, Górgias, Leótinos e Aldera são os três principais sofistas, os mais conhecidos. A principal frase, a célebre frase de Górgias é: o homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, os sofistas foram professores na época, lá na Grécia Antiga, e eles ensinavam aos jovens a formação do cidadão pleno. E essa formação do cidadão pleno está num âmbito onde eles ensinavam a oratória, a retórica e a própria filosofia. Alguns filósofos, entre eles Sócrates, criticavam muito os sofistas, porque os sofistas eles cobravam pelos seus ensinamentos. Então, Sócrates começou a sua filosofia junto dos sofistas, mas depois ele rompeu o ligamento com os sofistas, por essa forma de educar, essa forma de cobrar pelos seus ensinamentos. Beleza? Agora nós vamos falar sobre o principal filósofo desse período, o pai da filosofia, o patrono da filosofia. Quem foi? Sócrates. Sócrates, considerado o pai da filosofia, ele começa a pensar e refletir sobre o homem através do conhecimento ligado à verdade, as reflexões verdadeiras. Ao entrar no oráculo de Delfos, ele se deparou com a célebre frase: conhece-te a ti mesmo. E essa frase fez com que Sócrates começasse a analisar e trabalhar junto com os jovens da época o autoconhecimento, que é preciso se conhecer para poder botar em prática o conhecimento filosófico. Ou seja, as principais teorias de Sócrates foram a dialética, a maiêutica e a ironia socrática. Tá certo? A dialética, a forma de dialogar com os jovens da época, de conversar, de fazer perguntas e em cima das respostas ele explicar o que é o verdadeiro, segundo a teoria dele. A maiêutica, que ele deu em homenagem à sua mãe, que era uma parteira na época, que significa parto das ideias ou técnica de dar à luz, e só sei que nada sei, é a célebre frase do filósofo Sócrates, quando ele fala da sua ironia socrática. Ok? Então, nesse primeiro ponto, nós vimos que Sócrates ele é considerado o pai da filosofia porque ele buscou o conhecimento ligado à verdade. Então, ele teve vários alunos, entre eles Platão, que é o principal discípulo dele. Então, Platão pegou todas essas teorias socráticas e escreveu várias obras, entre elas a República, entre outras. Então, Platão foi o principal representante da filosofia socrática. Ou seja, a gente só descobriu o que Sócrates trouxe para a gente dentro da filosofia por conta de Platão. Sócrates foi condenado à morte porque, segundo os políticos da época,
ele estava corrompendo a mente ou a mente dos jovens, tá certo? E naquela época a política era bastante abrangente. Então Sócrates foi condenado e antes de ser executado, ele tomou um veneno que se chamava cicuta. Tá ok? Quem escreveu sobre Sócrates foi ele, o garotinho Platão. Platão, pessoal. O nome dele é Aristóteles. Platão é só um apelido. Platão é porque naquela época, na Grécia Antiga, o pessoal, eles tinham muitas guerras e Platão era um homem forte, era um atleta. Ou seja, Platão significa homem dos ombros largos. Então, Platão foi o principal discípulo de Sócrates. Então, dentro do conceito socrático, dentro do conceito platônico, ele utilizou todas as teorias de Sócrates para falar sobre a sua principal teoria, que é a teoria do conhecimento. E a teoria do conhecimento também é baseada numa filosofia de dois filósofos pré-socráticos, Heráclito e Parmênides. Heráclito, ele dizia que tudo flui, tudo está em constante mudança. Parmênides já fala que a mudança é uma ilusão. Então, em cima dessa teoria desses dois filósofos, Platão fala e cria a sua teoria do conhecimento. A teoria do conhecimento está ligada ao mundo inteligível e ao mundo sensível. O mundo inteligível é a essência do ser, a busca, o mundo das ideias. O mundo sensível é o plano terreno, ou seja, a realidade, a nossa vivência hoje, o que acreditamos, o que nós vimos, o que nós sentimos, o que nós cheiramos e o que nós ouvimos. Ou seja, é o mundo percebido pelos nossos sentidos. Tá certo? Então, dentro dessa teoria, Platão explica a forma de objeto, a essência do objeto e o plano terreno do objeto. Por exemplo, o lápis ele pode ser de todas as formas: azul, preto, branco, pequeno, grande, grafite ou de tinta, mas a ideologia, a essência daquele lápis é que faz com que aquele lápis seja um objeto perfeito, eterno e não se modifica. A mudança de cor, por exemplo, e de tamanho, já é o mundo ligado ao plano terreno, ao mundo sensível de Platão. Beleza? Outro ponto bastante peculiar na teoria de Platão é o mito da caverna. O mito da caverna, Platão buscou uma história mitológica para explicar a saída do homem do mundo inteligível para o mundo sensível. Por exemplo, hoje nós só temos essas tecnologias porque esse homem ele saiu desse ramo, desse mundo inteligível, para conhecer o mundo sensível. Certo? Outra teoria também que é bastante conhecida por muitos é a teoria da reminiscência. Essa teoria é citada por Platão por outro mito. Ele conta uma história que o homem, antes de viver no plano terreno, ele vivia num mundo onde ele chama de estrela. E essa alma, quando ela é jogada para o corpo, faz com que o impacto apagasse com todas as memórias. E essas memórias a gente vai passar a ver palidamente no dia a dia. E essas memórias nós conhecemos hoje como déjà vu. As coisas que a gente passa a fazer novamente. Ou seja, nós temos uma memória, nós temos uma consciência que a gente já fez e está passando a fazer novamente. Ok? Então Platão foi um filósofo completo, a partir dos estudos de Sócrates. Relembrando, Platão foi discípulo de Sócrates, criou a principal teoria que se chama teoria do conhecimento, essa diferença do mundo inteligível para o mundo sensível, ligados ao mito da caverna e à teoria da reminiscência. Tá certo? Platão, nos seus discursos, na sua academia platônica, que era a escola que ele desenvolveu na época, tinha um célebre jovem protagonista que se chamava Aristóteles. Aristóteles, pessoal, foi o principal discípulo de Platão. Para mim,
ele é o filósofo mais completo, tá certo? Por quê? Porque Aristóteles, apesar de ser discípulo de Platão, ele discordava do pensamento platônico. Ele não acreditava em dois tipos de realidade, ele acreditava em apenas uma. Platão falou, na sua teoria das ideias, sobre o mundo inteligível e o mundo sensível, as duas realidades. Para Aristóteles, só existe uma realidade, a realidade do mundo sensível, do nosso plano terreno, tá certo? Ou seja, Aristóteles acreditava no passo a passo, Aristóteles acreditava na experiência vivida. A gente adquire conhecimento com nossas experiências. Então, o Aristóteles ele tem várias teorias, mas as suas principais teorias estão ligadas a isso aqui, ó. A lógica como conhecimento formal. Aristóteles acreditava muito no conhecimento lógico racional. E ele ajudou muito nas teorias de René Descartes. Por exemplo, a lógica para Aristóteles é um silogismo. E esse silogismo ele precisa de duas premissas corretas para uma conclusão ela ser logicamente correta. Por exemplo, todo homem pensa. Alexandre é homem. Logo, Alexandre pensa. Isso é um exemplo claro da lógica aristotélica. Outro ponto que ele fala muito é sobre a ética ligada à boa conduta humana, à felicidade e à finalidade. Tudo que tem sua finalidade concreta traz felicidade. Por exemplo, o lápis. Qual é a finalidade do lápis? Escrever. Se ele escreve, ele trouxe felicidade a quem o comprou. Ou seja, há uma ética ligada a isso. A boa conduta, a experiência humana. Tá certo? O homem moralizado, como já dizia Sócrates. Outra teoria bastante peculiar do nosso garotinho Aristóteles é as ideias políticas ligadas ao bem comum. O bem comum. A finalidade da política aristotélica é trazer felicidade individual e felicidade para todos, para a polis naquela época. O empirismo ligado à validade da intelectualidade está ligado também nessas ideias políticas. Esse empirismo é a forma de experiência, o que você ganha no dia a dia, o que você aprende durante o seu percurso de vida. Tá certo? Então Aristóteles tem várias outras teorias, como a biologia, como ele era conhecido, o pai da biogênese. Outra teoria ligada à teoria da ética e ligada à teoria da lógica, vem também a física, a metafísica como filosofia primeira, entre outras teorias. Por isso que Aristóteles, para mim, é considerado o principal filósofo do período clássico. Ok, pessoal? Dentro desse contexto, o legado desses filósofos está bastante abrangente nessa citação. Preste atenção, o sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa em tudo o que diz. Quem citou essa frase foi o grande pensador Aristóteles. Então, para fixarmos melhor o conteúdo, vou fazer um brevezinho resumo do que vimos hoje. Nós falamos hoje do período clássico, que foi o grande desenvolvimento cultural e científico da época. Dentre esse período, surgimento dos sofistas, Sócrates, Platão e Aristóteles. Dentre eles, os sofistas, os professores da época que ensinavam os jovens a retórica, a oratória e a filosofia. Sócrates, com as suas principais teorias, que ele é considerado o patrono ou o pai da filosofia. Suas teorias são a maiêutica, a ironia socrática, só sei que nada sei, e a dialética socrática. Platão, discípulo de Sócrates, vem com a teoria do conhecimento, o mundo inteligível, o mundo sensível, as realidades que vivemos hoje, o mito da caverna e a teoria da reminiscência. E Aristóteles, que discordava do seu mestre,
acreditavam numa única realidade, a realidade empirista, a realidade de vivência de cada dia, e as suas principais teorias, a lógica, a ética e a política. Beleza, pessoal? Então ficamos por aqui e até a próxima aula.